Boa noite. Vamos falar um pouco hoje sobre quando os pais querem uma coisa para os filhos, mas os filhos não querem aquilo que os pais querem. Ou quando os pais dão ordens, para que os filhos façam alguma coisa e esses filhos simplesmente desobedecem essas ordens, ficam com raiva, ficam revoltados porque o pai está ordenando fazer alguma coisa que eles não querem fazer. Como que os pais devem agir quando isso acontece? Qual seria a atitude correta do pai para que esse filho venha ter harmonia com ele, venha responder, de forma harmoniosa, sem confusão, sem intriga? Vamos ver um pouco sobre isso? Mas antes de continuar, eu gostaria que você desse o seu like, se você gostou do vídeo, que você se inscreva no canal, para que a gente possa estar mandando mais vídeo para mais famílias que precisam de ver esses vídeos, esses assuntos, ok? Obrigada. Bom, vamos lá. Eu atendo muitos adolescentes, atendo a partir de 12 anos. Atendia crianças, mas ultimamente não tenho mais atendido crianças com idade inferior a 12 anos, Tenho passado mais para minha filha, que também é psicóloga infantil, e para o meu genro. Mas aqui estamos, com os adolescentes. Tenho estado muito preocupada com a questão dos adolescentes, porque a gente percebe os adolescentes revoltados contra os pais, muito irritados, rebeldes, e às vezes tem uns que até com ódio dos pais. Alguns adolescentes a gente tem percebido que tem tido até mesmo a doutrinação, Estão sendo doutrinados por sites, como já tem até mesmo denunciado aqui nesse canal, por sites, por outras pessoas que são pessoas assim, antifamília, antimoral. Então esses adolescentes têm ouvido muitas coisas por aí e essas pessoas muitas vezes têm se tornado ídolos deles e às vezes coisas contrárias às crenças, os valores morais da família e dos pais. Mas o que está acontecendo? Por que os pais estão perdendo, essa parada? Por que os pais estão perdendo para o site, para o youtuber, para alguns artistas, E por que os pais não estão conseguindo influenciar os seus filhos quando, na verdade, eles deveriam ser o principal influenciador? Então, eu gostaria de discutir aqui com vocês sobre esse assunto. Primeiro ponto que eu vejo é que o pai e a mãe muitas vezes não têm sido modelo para os seus filhos. Às vezes os filhos querem parecer com qualquer pessoa lá fora, menos com o pai. Tenho ouvido isso aqui, se uma coisa que eu não quero de forma nenhuma, doutora, é parecer com meu pai ou com a minha mãe. Deus me livre de parecer com eles, eu não quero. Não quero mesmo. Então o que é, que esse pai e essa mãe tá tendo um modelo tão negativo assim para este filho, É preciso rever valores, é preciso ver como é que você tá vivendo a sua vida, de que forma você tá passando seus valores e suas crenças, porque muitas vezes, você tem sido uma pessoa negativa para o seu filho e não tem sido uma pessoa afetiva, amorosa, que conversa, que dialoga, Quer fazer as coisas na base da imposição, sem diálogo, e às vezes, a criança, o adolescente, principalmente, a criança e o adolescente, eles não conseguem lidar muito bem com isso, com essa questão da imposição. Então a gente ensina e influencia principalmente pelo modelo, pelo que a gente faz e não pelo que a gente diz. Tem muito pai que fala para o filho não mentir, mas ele mente. Tem muito pai que fala para o filho fazer as coisas de forma correta, mas ele faz as coisas de forma errada. Tem muitos filhos que mandam os filhos fazer um monte de coisa que eles não fazem. Então o filho vê o que você faz, Na verdade, o exemplo, prático é o que arrasta a criança e o adolescente, Quando ele vê você fazendo, seu pai fala, olha, você não pode chegar atrasado, você tem que ser disciplinado, mas você, pai e mãe, só chega atrasado. Então ele olha, muitos adolescentes falam isso pra mim, meu pai fala isso, mas ele não tem moral para falar isso pra mim, ele não tem moral, eu escuto muito isso aqui no consultório. Esse é um ponto sério, porque a gente tem que ser modelo e a gente é modelo a partir daquilo que a gente realmente é e a gente tem que ensinar e falar, aconselhar também em cima daquilo que a gente faz, A gente tem que ensinar com atitudes também, não só com conselhos. Esse é um dos primeiros pontos que eu vejo. O segundo ponto é a questão de não conversar
com o adolescente e com o jovem e com a criança. Às vezes o pai não quer determinada coisa, mas simplesmente ele fala, não pode fazer. Aí o adolescente ou a criança, até a criança às vezes de 2 anos, pergunta, por quê? Por quê? Aí ele fala, porque não pode, porque não quero, porque não tô falando que não pode, acabou. Então, quando essa ordem vem dessa forma, impositiva, sem explicação, gera uma revolta, né? Ah, então é porque ele é o bom, então é porque ele sabe de tudo, então é porque ele é o dono da verdade, né? E isso gera revolta e geralmente a criança, o adolescente faz questão de não obedecer. Porque ele fala, não vou obedecer. Ele não me fala por quê, ele não me explica e é porque ele é o dono da razão. Ele pode, então, saber todas as coisas. E aí eles não aceitam. Eu tenho também muito essa reclamação aqui dos adolescentes. Então é importante, ainda que seja criança, que você pai, que você mãe, explique. Explique para a criança. Tem pai que fala, não vou explicar para quê? Tem que explicar, é importante você explicar. Porque quando você explica, ele entende. E se é uma coisa que vai fazer mal para ele mesmo vai compreender e às vezes ele mesmo não vai querer. Então, por exemplo, se você acha que ele não deve ver um vídeo, um jogo de videogame que está matando pessoas, que é muito violento, que é muito sangrento, você vai sentar com ele. Você pode até olhar ali aquele vídeo com ele, partes que ele pode ver, né? Porque tem coisas que estão fora da faixa etária, né? E explicar, você tá vendo? Isso aqui, ó, vai fazer mal para sua cabeça, isso aqui vai gerar em você sentimentos assim, isso aqui é comprovado, né? Cientificamente que faz mal para as emoções, e você vai mostrando. Se você tem que dormir mais cedo, né? Isso pode acontecer. Já aconteceu comigo quando eu tinha meus filhos crianças, eles ficavam acordados até mais tarde, a professora reclamou, olha, os meninos estão dormindo na hora da aula, eles estão dormindo, principalmente a sua filha do meio, né? Tá dormindo muito, então o que está acontecendo? E eu fui perceber que o que estava acontecendo é que eles estavam ficando, brincando muito até tarde da noite, né? E dormindo tarde, e por isso não conseguiam acordar no horário certo, ou acordava na marra, né, para ir para a escola, 6 horas da manhã, e ficava dormindo na aula, né? Daí, então, sentei com os 3, conversei, expliquei. Falei, olha, de hoje em diante, de segunda a quinta-feira, vocês precisam dormir até mais cedo, porque vocês têm que acordar cedo para a aula. Senão vão ficar com sono, vão ficar dormindo na sala de aula. Não só porque a professora falou e brigou, mas porque vai prejudicar vocês. Vocês vão começar a perder conteúdos, vocês vão ficar atrasados e depois os seus coleguinhas vão começar a saber tudo e vocês não vão saber nada e vocês vão se sentir muito mal com isso. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma negociação aqui. Vocês vão de segunda a quinta dormir mais cedo, na sexta eu deixo brincar até mais tarde, porque no sábado não tem aula, do sábado para o domingo também deixo, um dia que antecede o feriado também, a gente combina assim. Tudo bem para vocês? Tudo bem, compreenderam, não brigaram, não acharam ruim e aceitaram de boa, né? Como diz os adolescentes, de boa, essas explicações, e a partir daquele dia não me deram mais trabalho, com a questão de dormir mais tarde e também nem de dormir na hora da aula, né? Então precisa conversar, explicar, porque à medida que você conversa, explica, eles entendem, ninguém quer o mal para si. Mesmo um adolescente que está numa fase de rebeldia, se você explicar direitinho para ele que aquilo é ruim, que aquilo vai fazer mal para ele vai entender. Mas o que acontece é que às vezes os pais não explicam, simplesmente falam que não é para fazer, acabou e pronto, eu mando e você acabou. Não é para fazer porque eu não quero, porque eu não gosto. Então, isso aí vai gerando o quê? Vai gerando revolta, né? Então, o caminho é o diálogo, é a conversa, é falar, né? De conversar como se ele fosse uma pessoa, né, naquele momento adulto, não adulto na linguagem dele, é claro, né, mas para que ele entenda. Com certeza vai entender e não vai criar tantos casos assim, né. E o terceiro ponto, eu acredito que também um pouco é a questão também da violência, né? Às vezes dentro do lar existe muita violência, muita agressividade, né? Muita brutalidade, e essa ignorância, essa raiva vai gerando no adolescente muita revolta. Tem pai que bate na cara da criança, o adolescente dá muda, tapa na cara. Então a pessoa que é violenta, o pai que é violento, que é agressivo, ele ensina uma linguagem de violência para o filho. Então se o seu filho já tem uma tendência a ser
revoltado, agressivo, talvez um caráter, né, mais agitado, se você fizer essa linguagem com ele de violência, de agitação, você também vai passar muito mais isso para ele. Então é importante que o pai e a mãe tenham, né, um comportamento mais pacificador, sem briga, né? Porque também as brigas entre o casal, marido e mulher que brigam muito, deixam as crianças agitadas, deixam as crianças nervosas e acaba que elas entram naquela mesma coisa, a briga, revolta, e eles geram revolta neles. Então, essa tendência que o adolescente já tem de ser revoltado, de ser rebelde, de ser do contra, até porque está numa fase que está se autoafirmando, ela tende a ficar o quê? Potencializada com as brigas e com as violências dentro de casa. Então preciso ver isso aí também, né? O casal precisa ponderar suas brigas, o esposo e a esposa precisa ponderar suas atitudes e não ser violento, né? Conversar, ter diálogo também, sem murro, sem brigas, sem gritarias, né? Porque tudo isso vai gerando revolta e uma criança revoltada, um adolescente revoltado vai fazer questão de pirraçar com o pai e de fazer tudo o contrário que esse pai manda. Então, um pouquinho das dicas para você aí, que talvez esteja com dificuldade nessa área e que você possa, né, colocar em prática essas dicas que com certeza vai te ajudar, ok? Obrigada pela sua audiência, obrigada por estar conosco no canal, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.